Muito bem, pessoal. O Trae Young, ele foi convidado para participar do podcast do Paul George nessa última semana, e uma fala dele que acabou dando uma certa repercutida foi uma fala sobre os novatos desse último draft. Né, o Trae Young, ele deu a opinião dele sobre a molecada que tá chegando agora na NBA, e essa opinião dele foi vista como, sei lá, uma espécie de meio que subestimando os moleques, meio que desmerecendo essa classe de draft. Né? Algumas pessoas interpretaram a fala dele dessa forma. E nesse vídeo eu irei primeiro mostrar aí pra vocês a fala do Trae Young. Eu separei aqui o trecho do podcast onde ele fala sobre os novatos e vou dar a minha opinião sobre esse ponto de vista do Trae, que eu já vou adiantar. Pra mim foi zero menosprezo, tá? Pra mim o Trae Young, ele só foi realista em relação a essa última classe de draft. Mas vou me aprofundar mais nessa questão aí depois do Trae Young falar, né? Vou deixar pra dar minha opinião depois do Trae dar a opinião dele. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e o link do episódio completo do Trae Young, no podcast do Paul George, vai estar aí na descrição pra quem quiser assistir, fechou? Vambora, vamos ouvir o Trae Young e aí depois eu dou o meu ponto de vista. Bora! In June, the Hawks ended up getting the #1 draft pick in Zachary Rizache. Have you had an opportunity to speak with them or maybe even do some workouts together yet? I spoke with him. A lot of people were talking about how I didn't tweet about him. Trae Young de barba cheia, inclusive, hein? Mudando o estilo, Trae Young. É calvo na cabeça, mas aqui tá bem servido de barba. Não é lá uma barbaça, mas, pô, tem aqui, pô. Existe cabelo. É só ele passar daqui pra cá, aí fica coisa linda. Or stuff on draft day and things like that. I've always done that and stuff, but like I messaged him like behind the scenes right before summer league and just shot him some good luck, just stuff like that, and just stuff that I don't even care for people to know, but obviously they're gonna know now. But I mean, I talked about him. I talked to him a little bit behind the scene. We ain't got to work out yet, but because he played right before summer league too, in his overseas. So yeah, very cool. I don't know much about him though. Like, I haven't seen any like real highlights to kind of compare or see what his game is like or how he translates and fits with you guys. You know what I mean? Só um ponto rapidinho aqui. É impressionante como o Rizache é uma das first picks mais, sei lá, mais sem hype dos últimos anos, né? Acho que se for pegar as primeiras escolhas gerais de 2014, 15 pra cá, cara, o Rizache é a menos hypada. É a que a galera menos conhece. Muita gente nem viu o Rizache jogar ainda. O próprio Paul George falou, cara, eu não vi muito dele, não vi nem highlight dele. E muita gente também não viu. Muita gente não sabe quem é o Rizache. Eu acho que se for perguntar aí pra uma galera quem foi a primeira escolha geral desse draft, a galera não sabe nem o nome do Rizache. De tão sem hype, de tão sem mídia ele é. É impressionante. E assim, eu não consigo julgar. Não tem como julgar a galera que não conhece o Rizache, porque ele é realmente um cara meio abaixo do radar. O Rizache, ele só foi começar a ser, de fato, cotado pra ser primeira escolha geral do draft, faltando umas 3 semanas pro draft rolar. Até essas últimas 3 semanas, o Alex Sarr era de forma unânime a primeira escolha geral. Tanto que quando eu comecei a fazer o meu scout da classe, quando eu comecei a postar os vídeos de análise dos prospectos, eu falei na análise do Sarr, cara, o Sarr muito provavelmente vai ser a primeira escolha geral, porque ele é de longe o prospecto mais hypado dessa classe. Numa classe pouquíssima hypada, uma classe bem pouco falada, o Alex Sarr era o mais falado da classe. Então, na análise que eu fiz do Alex Sarr, eu falei, cara, o Sarr provavelmente vai ser a primeira escolha geral. Porque até aquele ponto, ninguém falava do Rizache. Ninguém falava do Rizache pra ser primeira escolha geral. Falava dele pra ser uma pick top 5, top 6, mas primeira escolha, first pick, ninguém falava. Então, é compreensível a galera não conhecer o Rizache, porque, de fato, a mídia falou pouco dele. Muito pouco. Falou pouco da classe em geral.
Mas do Rizaché mesmo falou pouquíssimo, cara. Pouquíssimo. Eu acho que até o Rich Shepard, ele chegou com muito mais hype do que o Rizaché. A galera conhecia muito mais o Rich Shepard do que o próprio Rizaché, então só queria trazer esse ponto aqui sobre o quão sem mídia a primeira escolha geral desse último draft é. Impressionante, cara. Acho que teve poucas pessoas que pararam pra ver o Rizaché jogar na Summer League. Eu acho que teve mais gente parando pra ver o Bronny do que pra ver o Rizaché. Surreal, né? Surreal. Ainda mais se a gente comparar com as últimas primeiras escolhas. Pô, o Wembanyama, Anthony Edwards, pô, Paulo Banchero, e teve na mesma classe ali o Chet Holmgren. Pô, Luka Doncic. Luka não foi primeira escolha, mas a classe do Luka, Trey, DeAndre Ayton, todo mundo parou pra ver os caras. Os caras chegaram com um hype muito grande, muito alto. Então, impressionante, cara. Impressionante. Se você comparar mesmo, e realmente de 2013, 2012 pra cá, Rizaché é a primeira escolha menos hypada. Menos hypada que a galera menos conhece. Talvez até uma das primeiras escolhas menos hypadas da história do draft. Óbvio, daqui 10 anos, isso pode ser diferente. Daqui 10 anos, o Rizaché pode virar um monstro all-star, estrela máxima. É absurdo. E aí, ninguém vai lembrar que ele chegou na NBA sem nenhum hype. Mas hoje, comparando com os moleques que foram first pick, na época que eles foram first pick, acho que ele talvez seja uma das primeiras escolhas mais desconhecidas mesmo do público em geral. Porque o nerd de NBA conhece o Rizaché, parou pra ver os tapes do Rizaché. Mas agora, o fã médio, eu acho que a maioria dos fãs médios, dos caras que acompanham a NBA de forma casual, eu acho que a esmagadora maioria não faz ideia de quem é o Rizaché. Se for fazer um censo de quem conhece a primeira escolha desse draft, de quem sabe quem foi a primeira escolha desse draft, eu acho que a maioria mesmo não vai saber quem que é. Igual o Paul George. O Paul George que joga na NBA, ele não viu o Rizaché jogar, pô. Entendeu? Então, é isso. Só quis pontuar isso sobre essa falta de holofote aí, essa falta de mídia do menino Rizaché, que é muito bom jogador. Importante pontuar isso. Não é porque ele é sem hype que ele é mau, que ele é ruim. Ele é ruim jogador. Não. Eu acho o Rizaché muito bom. Ele seria a minha primeira escolha. Se eu tivesse a primeira escolha, eu também pegaria o Rizaché. Por ele ser um jogador já com experiência profissional, lapidadinho, meio que já pronto pra jogar. Características físicas boas também e tudo. Então, eu acho ele muito bom jogador. Mas, de fato, ele é um cara muito sem mídia. Muito, muito, muito sem mídia. I mean, when they made it, like, because it felt like for the longest, you heard of Alex Sarr, you heard of Reed Shepherd. He was killing, bro. You heard about, like, you know what I mean? It was a group of guys in that 1 through 5, and I may be ignorant to it. Zach could have been in that list for a long time. Yeah. But to me, it was like out of the blue, his name, especially to come and be the first pick. Yeah. Like, how do you see him fitting with what y'all doing in Atlanta? Yeah, I mean, to be honest with you, and no disrespect to the guys that got drafted, I mean, from the outlook looking in, and some guys may surprise us, but a lot of us look at them as role players coming in anyway. We didn't like the last 3 number 1 picks. You got Victor, you got like Ant Edwards, you got some big time names. None of these guys, whether it was Reed, who's going to be a hell of an NBA player, or Alex, who didn't play well in Summer League, but who's going to be a hell of an NBA player, but a lot of these guys could be just role players. And so you're really just trying to, I feel like the GMs all this year are probably just trying to figure out who's going to be the best role player for their team. It's not like they're drafting somebody to be as good as Alex Sarr is. I don't think he's going to be their franchise player going forward. Like you know what I'm saying? He's going to be a great player, has a long NBA career, but just the outlook on any of these guys coming in, it wasn't like they were going to be Lukas or, you know what I'm saying, type guys. You know what I'm saying? Zions. So, well, Trees, you been in the... Cara, eu entendo o porquê que a galera, sei lá, pegou meio ar dessa fala do Trae Young, porque pode sim soar meio que como um menosprezo mesmo a classe, do tipo, pô, essa classezinha aí não tem nenhum possível franchise player, não tem nenhum, só tem role player e tudo. Eu entendo porque a galera, sei lá,
criou aí uma polêmica em cima dessa fala do Trae. Só que pra mim ele não mentiu, ele não errou na análise dele. É uma análise que, mano, eu tive durante todo o processo de draft. É só vocês pegarem os meus vídeos. Eu falei, toda vez que eu falei sobre essa classe, eu falei, cara, é uma classe fraca em talentos excepcionais. É uma classe que não tem nenhum talento excepcional. De novo, daqui 10 anos, a gente pode olhar pro Rizaché e falar, caramba, o Rizaché virou um puta jogador. Alex Sarr virou um puta jogador. Rich Shepard virou, nossa, um monstro, virou o novo Curry. É o novo Curry, Rich Shepard. Só que hoje, olhando pra esses caras chegando na NBA, nenhum tem um talento excepcional, nenhum tem um teto nem próximo de um Wembanyama, de um Anthony Edwards, de um Zion, de um Ja Morant, de um Luka, de um Trae, nenhum. E nenhum chega nem perto. Nenhum chega nem perto do teto desses caras. É uma classe realmente fraca em termos de potenciais All-Stars, de potenciais franchise players. Eu concordo com a visão do Trae Young. Esse foi um draft onde os GMs buscaram muito mais encaixes pro time do que realmente um futuro franchise player, um rosto da franquia. Pra mim, nenhum time saiu com o seu futuro franchise player desse draft. Nenhum. Rizaché chega pra complementar o Hawks, pra complementar o elenco. Alex Sarr não vai ser o franchise player do Wizards, pelo menos não nesse momento, ele tá muito cru. Ele tá muito longe disso. Rich Shepard não vai ser franchise player no Houston. Ele talvez não seja nem titular nos seus primeiros anos, apesar de ser um jogador que já se provou muito bom. A gente viu na Summer League, jogou muito. Mas tem muita gente na frente dele em Houston. E aí, pega todos os outros. Stephen Castle. Você pega o Zach Edey em Memphis. O Zach Edey chega pra ser complemento, pra ser screener do Ja Morant. Ele chega pra bater pick and roll com o Ja Morant. É pra isso que o Zach Edey chega em Memphis. Donovan Clingan no Blazers, a mesma coisa. Então, é uma classe realmente fraca de talentos excepcionais, de possíveis franchise players. Não tem ninguém nessa classe que eu vejo se tornando franchise player nos próximos 3, 4 anos. Se bem lapidados, se bem desenvolvidos, alguém ali pode se tornar um. Mas no curto, médio prazo, eu não vejo ninguém. Diferente da classe do ano passado, por exemplo. O Victor Wembanyama claramente já chegaria sendo franchise player. O Luka, quando foi draftado, claramente ia ser franchise player. Anthony Edwards, era muito óbvio que ele seria franchise player. O Lamelo, a mesma coisa, que é da mesma classe, né? O Zion, Ja Morant, esses caras iriam ser franchise players. Paulo Banchero tinha toda a pinta de franchise player. Chet Holmgren, toda a pinta de franchise player. Não é, mas talvez um dia se torne, não sei. O Shai é embaçado, né? Mas o Chet, ele tem potencial para. Eu acho que se o Chet fosse draftado pelo Blazers, por exemplo, e tivesse lá hoje, ele seria o franchise player do Blazers. Entendeu? Então, é uma classe realmente fraca desse tipo de jogador. É uma classe que tem bons role players. Eu acho que, por exemplo, um Dalton Knecht, já na primeira temporada, tende a ser um baita role player. O Castle, pela defesa dele, também. O Rob Dillingham pode ser um puta sexto homem. Rich Shepard, mesma coisa. O Zachary Rizaché. O Alex Sarr, se bem lapidado, se bem treinado. Então, é uma classe com bons role players, pensando no curto, médio prazo. Mas não tem nenhum fora de série. Não tem nenhum fora de série. Por isso que essa é considerada uma das classes mais fracas dos últimos anos. E é mesmo. De novo, dando aí um tempo maior, 10 anos, 8 anos, a gente pode mudar a nossa percepção em relação a essa classe. Mas hoje, essa é a percepção. Essa é a minha percepção, é a percepção do Trae Young e é a percepção da galera que realmente parou pra ver o tape de todo mundo dessa classe. É uma classe fraca desse tipo de jogador. Você não tem Lucas nessa classe, você não tem Wembanyamas, você não tem Anthony Edwards. Tem. Você simplesmente não tem.
Mas eu entendo que uma coisa é eu, youtuber, chegar aqui e falar isso. Outra coisa é um jogador, é um Trae Young chegar e falar isso. Sendo que no time dele tem ali a primeira escolha geral dessa classe. Eu entendo a galera não gostar de ver um jogador falando sobre a classe, falando isso sobre a classe. Eu entendo. Mas pra mim o Trae Young em nenhum momento ele mentiu e eu não percebo nenhum ar de soberba. Percebo. Eu acho que ele só tá sendo realista e tá tudo bem. Eu gosto. Eu quero que os jogadores falem o que pensam. A gente cobra tanto dos jogadores falarem mais, dos jogadores saírem desse media training horrível que acaba com a personalidade do cara. A gente cobra que os jogadores não se entreguem ao media training. Só que quando eles falam algo que eles realmente pensam, quando eles soltam a opinião deles, a galera fica, não, mas não pode falar isso. Que isso? E se o Rizaché ouvir, o que o Rizaché vai pensar? Tá ligado? Deixa o cara falar. Entendeu? Deixa o cara falar. Então, eu acho que a galera... De novo, entenda, galera, o porquê que gerou aí uma repercussão a fala dele. Mas, pra mim, a galera exagerou muito e eu acho que questionar essa visão do Trae Young sobre essa classe de draft é realmente não conhecer a classe, é não ter visto o tape dos moleques. Porque quem viu o tape da galera, quem acompanhou a classe e tudo, quem parou pra estudar mesmo sobre essa classe, concorda com o Trae Young. Realmente é uma classe fraca de talentos absurdos. Não tem nenhum acima da média nessa classe. Nenhum. Hoje, nenhum. Então, enfim. Ele segue aqui falando depois, fala um pouco, né, como ele vê o Rizaché podendo ajudar ele no Hawks e tudo, mas o que interessava mesmo era essa fala dele sobre a classe. E pra mim ele só falou a realidade, ele só constatou o óbvio. O óbvio. Pra todo mundo que acompanhou o processo aí pré-draft, tem essa mesma percepção do Trae Young. Enfim. Qual que é a sua opinião? Você concorda com a visão do Trae Young? Discorda? Você acha que nessa classe tem alguém que pode, no curto, médio prazo, virar um franchise player, virar um all-star? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.